Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Andy Medrado e esse é o pastor Arthur. Que bom ter vocês aqui conosco. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão na transmissão. Você que está em casa, talvez no seu carro, seja bem-vindo. Olha, compartilhe o link desse culto com um amigo seu. Vamos todos ouvir a palavra do Senhor, ouvir um louvor, orar. Muito bom. Agora, eu queria dizer para você que o chat já está aberto. Se você tem um pedido de oração, coloca lá, coloca o seu nome, porque ao final dessa transmissão, nós iremos orar por você. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha o link do canal com um amigo seu. Eu espero que a palavra fale com você tremendamente. Um bom culto. A paz do Senhor a todos. Como é bom estar esse domingo juntos para louvar e adorar o Senhor. Um dia tão bonito. Vamos entregar o nosso melhor para Ele. Vamos dar honra a Ele. Você que acabou de entrar na transmissão, eu te convido para juntos adorarmos o Senhor, o único digno de toda honra e toda glória. E hoje eu quero falar com vocês sobre o silêncio de Deus. Como é duro aguardar o Senhor falar com a gente. Às vezes a gente está passando uma tempestade e a gente clama e pede para Ele falar com a gente e Ele fica em silêncio. Ele se cala. Não é fácil lidar com o silêncio de Deus. Não é fácil clamar e escutar apenas o silêncio. Não é fácil orar sem cessar e a resposta não chegar. Todos nós creio que já passamos por momentos assim, quando estamos na tempestade e o Senhor não fala. A gente clama, ora, pede e Ele não fala, Ele fica em silêncio. Mas você sabia que muitas vezes esse silêncio já é resposta? Esse silêncio é Ele dizendo para você, espera, tenha paciência, espere o meu tempo, porque no tempo certo a sua vitória vai chegar. Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tem um louvor que diz, quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. E todas as vezes que Ele trabalha para nós é para o nosso próprio benefício. Portanto, espere o tempo de Deus. Espere porque Ele vai falar com você. E se Ele não estiver falando ainda, que bom! Porque Ele está trabalhando na sua vida para te entregar o seu milagre. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. Nós queremos te adorar, entregar o nosso louvor para ti. Glória seja dada a Deus. Sei que o Senhor não descartou meu coração. Cada batida é uma reação. Ser encontrado por ti é minha decisão. Eu quero ser um verdadeiro adorador, um bem que não pode ser confiscado. Por ti preciso ser achado. Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados, Senhor, quero facilitar
encontrado, considerado por ti, verdadeiro adorador. Eu quero ser um verdadeiro adorador, um bem que não pode ser confiscado. Por ti preciso ser achado. Senhor, louve comigo. Quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados. Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, verdadeiro adorador. Glória seja dada a Deus, Senhor Jesus. Oh, Senhor, queremos louvar o teu nome. Aleluia. Diga assim: Senhor, louve comigo. Diga: Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados. Diga: Senhor, quero facilitar o seu agir. Diga: sendo um legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, verdadeiro adorador. Por ti, verdadeiro adorador. Aleluia, Senhor. Verdadeiro adorador. Glória seja dada a Deus. Amém. A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a mais uma série de Falando de Deus. E eu tenho certeza que hoje, como os demais cultos, Deus falará ao nosso coração, aprenderemos um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Da introdução de hoje, eu gostaria de contar a história de um jovem de 13 anos chamado Logan Henderson. Mora no Texas, né, nos Estados Unidos, e existe um relato dele ligando para uma rádio local, lá da sua cidade, e divulgando para a rádio, né, ou transmitindo para a rádio, uma experiência muito interessante que ele teve com Deus. Eu vou tentar relatar o diálogo desse jovem de 13 anos com o radialista. E essa conversa deles repercutiu em todos os Estados Unidos. A mensagem, aquela gravação foi para todos os Estados Unidos e foi muito importante porque ele dá uma tremenda experiência dele com Deus. Então, só para vocês terem uma noção, a conversa foi a seguinte. Então ele começa, né, o nome dele é Logan.
O nome do radialista é Mike. Eu vou tentar passar para vocês a conversa dos dois. Então, Logan liga para a rádio e fala: Oi, Mike. Aí ele fala assim: eu quero te falar algo que Deus acabou de me falar. Ele fala: ok, o radialista, o jovem, ontem à noite meu pai estava amarrando este bezerro, e esse bezerro nasceu de uma vaquinha muito velha. Ela, a vaquinha, não tinha o melhor leite, nem a melhor vitamina C e tudo mais. E ele estava sempre com uma voz de choro. Aí o Mike responde: ok, e ele continua: o bezerro quebrou a coluna e hoje de manhã eu mesmo fui lá e coloquei ele para dormir, ou seja, sacrificou o bezerro. Eu estava falando com Deus e perguntando: por que Deus? Ela era especial. E Deus responde a ele: Logan, meu filho, também era especial, mas ele morreu por um propósito. E aí ele continua: é mais ou menos a mesma coisa. Aquele bezerro era muito especial e querido por mim, e o Filho de Deus era muito especial e querido por ele. E aí o radialista fala com o rapaz: Logan, você está certo, é verdade. Você vai ficar bem? Aí ele continua: sim, eu vou ficar bem, mas eu só queria dizer a vocês o quanto isto é tão importante. Quando você perde uma pessoa que você ama ou animal de estimação, sempre se lembre que Deus deu o seu filho também. E ele entende, ele te entende, ele sempre vai entender, só corra para ele. Aí o radialista responde: Logan, você é o mais sábio, é mais sábio do que você imagina. E aí ele fala: eu só pensei que seria melhor ligar para contar isso para vocês. Eu amo vocês. E o radialista termina dizendo: nós também te amamos. Essa conversa do rapaz com o radialista, depois você pode pesquisar na internet através do nome dele. Ela é bem emocionante quando você vê os dois personagens conversando, o garoto conversando com o radialista, e ele sendo enfático da experiência que ele teve com Deus e do fato de Deus ter respondido para ele no momento em que ele estava aflito, né, e tão jovem, né, tão novo, né, e essa conversa ela acabou repercutindo em todos os Estados Unidos. Foi muito importante. Mas e se Deus não tivesse respondido? E se Deus tivesse ficado em silêncio? Tem um poema de Carlos de Novaes, muito bonito. Vou ler para vocês. Ele fala assim: às vezes, Deus fica em silêncio. Parece distante, inatingível. Parece que não ouve, não vê. Em silêncio que fere os ouvidos. Às vezes, fica em silêncio, porque precisamos do silêncio de Deus. Deus em silêncio faz com que ouçamos melhor nossa própria consciência. Deus em silêncio faz com que roucas vozes ao redor de quem também sofre ou está sofrendo cheguem até nós. Deus fica em silêncio, porque não tem pressa, e havemos de aprender a esperar um pouco mais e confiar. Deus que sempre fala, às vezes fica em silêncio, e é preciso muita atenção redobrada, para ouvir, para entender o silêncio de Deus. Lindo poema, lindo poema. É comum questionarmos a Deus, como fez o menino Logan, do porquê alguns acontecimentos ocorrem em nossas vidas. No caso do jovem Logan, Deus respondeu e tranquilizou o seu coração. Mas, e quando a resposta de Deus demora, ao ponto de acharmos que ele se esqueceu, não se lembra mais de nós, como nós reagimos? O que nós fazemos? Deixar os acontecimentos, né, vir no tempo de Deus, também é uma prova de aprendizado. Se nós tentar pegar uns acontecimentos recentes para tentar ilustrar um pouco mais essa palavra que nós vamos ler ainda. Domingo passado foi festejado o Dia dos Pais, no dia 8, né? Famílias se reuniram, né? Tudo fica lotado, restaurante lotado, tem fila, demora, tem que ter muita paciência. Os pais com seus filhos pequenos, inquietos, né?
tentando achar alguma atividade, ou então pais com filhos adolescentes, suas namoradas, ou então os pais mais velhos sendo levados pelos filhos aonde eles querem, não aonde os pais querem, porque eles já estão velhos, os netos muitas vezes juntos também, então pais idosos e aqueles cuidados todos. É uma cena até muito bonita de se ver, né? Aquela reunião de família, todos alegres, todos se divertindo. Mas o pai que tem filho pequeno é uma experiência bem interessante, porque o filho pequeno exige uma energia do pai tremenda. Primeiro ponto é isso. Segundo, os cuidados do pai têm que ser redobrados, dos pais, no caso, tem que ser redobrado, porque eles querem descobrir tudo. Tudo para eles é curiosidade, tudo eles querem ver, ter uma curiosidade aguçada, perguntam, questionam, reclamam, choram. Então você tem que ter uma habilidade tremenda, né? Porque a fase deles pequeno, crescendo, é a fase dos porquês, né? Tudo para eles é porquê, 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 porquê. Até tem duas ilustrações que dá um exemplo clássico disso, que é muito comum, né? Que é quando a criança vai querer colocar o dedinho na tomada. Aí o pai, a mãe chega para ele e fala: olha, não põe dedinho na tomada. Aí a criança, por quê? Porque vai levar choquinho e vai arrepiar o cabelo. Aí a criança vai lá e coloca o dedinho na tomada e você vai lá e faz o quê? Você tira a mãozinha dela, dá um tapinha na mão dela para ela não colocar a mãozinha, o dedinho na tomada. E às vezes ela chora, mas você está ensinando. Ou então, né, o filho sobe na cadeira, o pai, a mãe responde: olha, não sobe na cadeira, você vai cair. Aí, mas ele sobe na cadeira e fala: não, mas não sobe na cadeira. Era por quê? Você vai cair, vai quebrar o coquinho, vai fazer um galo na testa e eu vou ter que sair correndo com você para o hospital. Então não sobe na cadeirinha, tá? Aí ele sobe na cadeira, né? Por quê? Porque ele quer ter a experiência de subir na cadeira. Assim é o relacionamento entre pai, entre o filho. E não será diferente de nós, filhos grandes, em relação a Deus. Porque nós fazemos também os nossos questionamentos a Deus. Quantos porquês temos feito a Deus? Quantos porquês Deus respondeu? E quantos porquês Deus não respondeu? Aí que está a grande questão. Como nós lidamos nas situações em que Deus não responde à nossa oração, ao nosso chamado, ao nosso clamor. Eu convido você a abrir a palavra em Marcos 4, no versículo 35 a 41. Marcos 4, do versículo 35 a 41. A palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra nos conta a história de nossa caminhada, que é de aprender com Deus. Em momentos que Deus responde a nossa oração e há momentos que Deus fica em silêncio. Seja qual for o agir de Deus, temos algumas atitudes comuns do homem, comuns em nossas vidas. Quando Deus responde, nós glorificamos ao nome de Deus, nós o adoramos, ficamos alegres, tomamos posse da bênção. E quando Deus não responde, quando Deus fica em silêncio, nós oramos mais, buscamos mais, choramos mais, clamamos mais, porque nós estamos ansiosos pela resposta. E em determinadas situações queremos até dar uma dica para Deus. Tipo assim, ó Deus, faz assim, faz assado, para ver se ele responde mais rápido.
Mas como diz a palavra em Isaías 55, 8, porque os nossos pensamentos, os meus pensamentos, não são os pensamentos do Senhor, nem os vossos caminhos, os caminhos do Senhor. Então, assim, o nosso pensamento, o nosso caminho, não é o mesmo escrito, descrito por Deus em nossas vidas. Ele tem a sua própria forma de agir, a sua própria forma de fazer. Nós vamos entender os motivos do porquê Deus age de uma forma e porque Ele nos prepara, às vezes de uma forma que nós achamos que seja até dolorida, pela demora na sua resposta, mas entender porque há sempre um propósito de Deus por trás do silêncio de Deus. Então lá, nos primeiros versículos que nós lemos, no 35 e 36, então vamos ler de novo, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Muito bem. Nessa primeira parte da passagem, nós temos Jesus que estava pregando para uma grande multidão. E ele ensinava usando parábolas. Se você buscar nas passagens anteriores, falava da parábola do semeador, da candeia, da semente, do grão de mostarda. E no fim da pregação, então, Jesus fala, vamos passar, vamos atravessar para a outra margem, para o outro lado. Ele estava no barco e vamos lá para o outro lado. Aquele barco em qual ele estava pregando, ele naquele momento ele era o altar de Deus. O local quando se ministra a palavra de Deus, primeiro ponto, ele se torna santo. O barco que Jesus estava era o local, era o altar, era onde Jesus estava levando a palavra da salvação. Por isso que no versículo 36 está dizendo, então, eles levaram no barco assim como estava, porque ele estava pregando de dentro do barco. Bom, qualquer que seja o local que nós ministremos a palavra, nós temos que entender que no momento que nós estamos ministrando, o local se torna santo, porque a palavra de Deus é santificada. E eles, então, entram no barco, todos os demais discípulos, para ir para o outro lado, ir para a outra margem. A palavra diz também que haviam outros barcos com eles e que acompanharam também, porque diz lá na parte B do versículo, outros barcos também o acompanhavam. Então havia outros barcos juntos com o de Jesus e seus discípulos que acompanhavam a travessia deles. Aí no versículo 37, então, diz assim, que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse foi se enchendo de água. Ou seja, de repente veio uma grande tempestade do nada, inesperada, que assustou. E o que parecia que estava tudo bem, porque afinal de contas o mestre estava com eles, né? Então o porquê da tempestade, né? Tudo parecia bem, mas de repente veio a tempestade, mesmo com o mestre com eles, então eles começam a ter temor. Mas a passagem diz o seguinte, que estar em Cristo, ou estar com Cristo, não nos impede, não nos isenta de passarmos por tempestades, por lutas e dificuldades. Presta atenção, Jesus estava no barco com eles, no barco com os discípulos. Mesmo Jesus estando no barco com eles, isso não foi motivo, impeditivo para que a tempestade viesse sobre a vida deles. Primeiro ponto. Segundo, a tempestade vai bater, sim, a nossa porta, mesmo com Cristo em nossas vidas. Mesmo com Cristo em nossas vidas, a tempestade virá sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa porta. Mas temos a certeza que mesmo diante dessas situações, com Cristo no barco, tudo vai bem. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Diante de uma situação incontrolável, inesperável, de perigo e morte, e o que fazemos nós como cristãos? Buscamos ao Mestre, buscamos o Senhor, corremos no braço do Senhor. Mas existe um ponto também importante nesse versículo, que é o seguinte, todos eles entraram juntos no barco, concorda comigo? Todos os discípulos entraram juntos no barco. Todos estavam juntos quando o mar estava tranquilo, estava calmo. E todos estavam juntos quando a tempestade chegou. E todos se importaram e temeram aquela situação. Menos quem? Jesus. Somente Jesus parecia não se importar
com aquela tempestade, com os ventos e com a chuva. Ele era o único que estava dormindo. Era o único que estava dormindo. Os discípulos estavam quê? Desesperados, vendo aquela grande tempestade, a água entrando no barco e buscando uma resposta rápida, urgente do Senhor. Só que a resposta não veio rápida. Por quê? Porque Jesus estava dormindo. Ele estava em silêncio. Ele estava quieto. A resposta não vinha. Jesus estava no barco, mas dormindo. E quem está dormindo não está agindo. Quem está dormindo não está atento. Quem está dormindo está em silêncio. Está em silêncio. Os discípulos estavam com um problema, que era a chuva. E quem tem um problema tem pressa de uma solução. Mas Jesus continuava a dormir no meio da tempestade, apesar da força da tempestade, apesar do pavor dos que estavam a bordo, apesar da água estar enchendo o barco, apesar de todos estarem aparentemente molhados, apesar do barco ser jogado pelas ondas, Jesus continuava em silêncio, continuava dormindo, em paz. E o silêncio do Mestre deixou os discípulos apavorados. O silêncio de Deus nos deixa apavorados, inquietos, seguros, temerosos. Quando Deus fica em silêncio, nós ficamos apavorados, aguardando, ansiosos por uma resposta. E a impressão que nós temos é que Deus não está preocupado conosco. Foi a mesma impressão que os discípulos tiveram, de que Jesus não estava preocupado com a vida deles no meio daquela tempestade. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Me diga, quem consegue dormir tranquilamente com a cabeça encostada no travesseiro no meio de uma tempestade? O Jesus estava num barco, ele não estava num navio, ele estava num barco. Provavelmente as ondas, as águas estavam espirrando sobre ele, molhando ele também. E a história nos mostra que era um barco de pescador, era um barco provavelmente pequeno. E no meio de uma tempestade, ele era frágil, ele era limitado, não tinha cobertura. As ondas deviam jogar aquele barco de um lado para o outro, desprotegidos. Mesmo com tudo isso, o mestre continuava dormindo. E seus discípulos estavam indignados, parecendo que Jesus não se importava com aquela situação. Não respondia, estava em silêncio. Precisou ser acordado. Quem tem medo, irmão, tem pressa. Quem está no miolo da tempestade tem pressa do socorro. Quem está vendo a carranca da morte tem pressa do socorro. E há momentos em que a demora de Deus nos atinge mais do que a tempestade. A resposta de Deus que nos deixa ansiosos. A palavra, quando fala da morte de Lázaro, diz que Marta, quando vê Lázaro enfermo, o que ela faz? Ela manda avisar Jesus, para quem sabe Jesus viesse depressa ao socorro de Lázaro. Mas não, ele manda apenas um mensageiro dizer que essa enfermidade não era para a morte, sim para a glória de Deus. E só no quarto dia, depois no quarto dia que Jesus vem, imagine a cabeça de Marta, o que passou, por que a demora, por que do silêncio do Mestre. Quando Deus parece demorar é quando Ele está preparando algo grande para nossas vidas. Então o versículo, na parte B, diz lá, os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Não te importa que morramos? Vamos perecer no meio dessa tempestade. E os discípulos ficam indignados pelo fato de Jesus não se importar com o que está acontecendo. Ele parecia não se importar. Mas quando Deus não nos responde, fazemos a mesma coisa. Agimos do mesmo modo. Achamos que Deus não se importa com nossa luta, com nossa causa. Mas quero te dizer, irmão e irmã, Deus se importa sim. Jesus estava com ele no barco, mesmo assim seus discípulos agiram como homens comuns, ímpios, sem fé,
fracos, com medos, apavorados. O Filho de Deus estava descansado, em paz, em silêncio. O fato de Deus estar em silêncio não significa que está longe, está indiferente, está inativo. E sim que está preparando algo maior para nossas vidas. Cristo estava com eles no mesmo barco, junto, como Ele está com você, como Ele está comigo. Cristo está com você junto, enfrentando a mesma tempestade. Ele estava no barco enfrentando a mesma tempestade com os discípulos. Ele está com você, enfrentando a sua mesma luta com você. Aí no versículo 39 diz assim: e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus acordou, se levantou e disse apenas duas palavras no meio daquele turbilhão de problemas, todo mundo desesperado. Aquiete-se, acalme-se. E virou completa bonança. A fúria da tempestade simplesmente transformou em bonança. Nem vento, nem chuvas, nem ondas. Pensa você comigo. Eu e você, em um barquinho, pequeno, frágil, à noite, devia ser uma escuridão total, o barco sendo moído pelas ondas, jogado de um lado para o outro, água entrando por todos os lados, longe para dedéu da costa, balançando pela fúria dos ventos, não tinha um salva-vidas e você estava com toda certeza que ele ia a pique, que ele ia afundar. Como você se sentiria? Eu me sentiria apavorado. Eu acredito que ninguém sentiria tranquilo, em paz. Sentiria apavorado, com medo. Por isso os discípulos questionam a Jesus e perguntam: mestre, não te importas que morramos? Lá do versículo 38. Aí Jesus vem com a outra resposta para os discípulos. Por que vocês estão com medo, com tanto medo? Ainda não têm fé? No versículo 40. Por que não deveríamos ter medo? Porque Jesus diz aos discípulos que eles deviam ter fé e não medo. Eu vou te explicar isso em 4 razões diferentes. A primeira delas, presta atenção, a primeira delas, para você não temer a sua luta. Havia uma promessa de Jesus. Opa, onde? Lá no primeiro versículo que nós lemos. Havia uma promessa de Jesus, lá no versículo 35. Porque quando Jesus diz assim, vamos atravessar para o outro lado, ou em outras passagens bíblicas diz, passaremos para a outra margem. Jesus está garantindo que nós vamos chegar na outra margem sem que perecemos no meio do caminho. Ele está garantindo nessa passagem, olha, vamos para a outra margem. E está dizendo, nós vamos chegar sim na outra margem. Nada no meio do caminho vai impedir que nós cheguemos lá. Havia uma promessa, havia a palavra de Deus. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Entenda isso, porque ele é filho de Deus. Deus vela por sua palavra em cumprir a sua palavra. Ele prometeu e se prometeu vai acontecer. Então não duvide da palavra de Deus. Vamos sim chegar ao outro lado da margem. Porque havia a palavra de Deus. Cristo não falou que seria o caminho inteiro em bonança, mas ele falou e afirmou que chegaríamos lá do outro lado da margem. Esse é o primeiro ponto importante dessa passagem. O segundo ponto importante da passagem, a respeito da presença de Jesus no barco. Quem estava no barco com os discípulos era o próprio Jesus, o Criador, o Filho de Deus, o Criador do mar, o Criador do vento, das chuvas, da terra, do universo. A criatura não é maior do que o Criador. O Criador estava no barco, a criação não pode vencê-lo. Jesus é o nosso porto seguro, nosso refúgio. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele esteve presente na criação do mundo. O vento,
a tempestade, foram criados por Deus, foram criados pelo próprio Deus. Então tudo estava no controle de Jesus. Por isso, na hora que ele falou apenas basta, basta, aquieta-se, o vento parou, a tempestade cessou. Terceiro ponto importante, e porque eles perderam o controle, os discípulos, porque Jesus estava dormindo. Será que Jesus não sabia da tempestade? Claro que sabia. Mas ele sabia que tudo estava sob controle. Jesus tinha tudo no controle das suas mãos. E por que os discípulos não fizeram o mesmo? Não descansaram com o Mestre, não ficaram em paz, mesmo no meio da tempestade? Bastava olhar para o Mestre e sentir uma paz inexplicável. Quando Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento. No meio de qualquer situação de luta, nós vamos sentir paz. Por isso que Jesus fala a respeito da fé deles. Eles estavam com o Mestre no barco, bastava olhar para o Mestre e sentir a mesma paz que Jesus estaria dando para eles. Eles ficariam tranquilos naquela situação. E só Deus que pode fazer isso no meio de uma tempestade. E o quarto ponto importante desse versículo, o poder de Jesus. Jesus tem poder sobre os elementos. Deus fez o relógio da casa retornar 10 graus. O Filho de Deus tem poder sobre toda a criação. Deus tem poder sobre as potestades. Deus tem poder de curar com apenas uma palavra. Jesus tem poder sobre a natureza e sobre os demônios. Tudo isso tão próximo, tão perto, e mesmo assim tiveram medo, porque o Mestre apenas dormia e estava em silêncio. Estava em silêncio. Não tema o silêncio de Deus, porque Ele vai zelar pela sua palavra. Ele não vai se esquecer da sua aliança, da sua promessa. Aí no versículo 41 diz, né? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Os discípulos andavam com Jesus, testemunharam os milagres de Jesus, presenciaram os poderes de Jesus e, apesar de tudo isso, tiveram medo e questionaram um ao outro: quem é este? Apavorados, se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Entra na cena, entra nesse momento a qual os personagens de época passaram, para nós entendermos que estava passando. O barco balançava com vento, o barco quase enchia de água, os discípulos estavam molhados, o barco estava indo a pique, e de repente Jesus, acordado, olha, diz para a tempestade: basta, aquieta. Quem é este? Quem é este? Eu vou te responder. Quem é este? Este é aquele que no princípio fez todas as coisas. Quem é este? Este é aquele que tem todas as coisas, foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é aquele que quem os profetas apontaram e de quem os patriarcas falaram. Quem é este? Esse é aquele que simbolizado pela Arca da Aliança. Quem é este? É aquele simbolizado pelo tabernáculo. Quem é este? Este é o Verbo que se fez carne. Quem é este? Este é o Salvador, o Messias, o Senhor. Este é o sal da justiça, o sol da manhã. Quem é este? Este é o caminho de Deus que tira o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é o meu pastor, o único Senhor e Salvador. Quem é este? Este é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem é este? Este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é quem carregou nossos pecados na cruz do Calvário. Quem é este? Este é quem foi crucificado, morto e ressuscitado. Quem é este? Este é o que está sentado à direita do Deus Pai. Este é o Jesus que estava no barco com eles e está conosco na tempestade.
Quem é este que dorme? Arabachúria, xarabás. Este é o Filho de Deus, sorra, alabastúria, que zela por nós, que cuida de nós. Então você não precisa ter medo, só precisa ter fé. Ter fé naquele que se entregou pelos nossos pecados, que estava no princípio da criação. Este é o Jesus. Quem é este que até o mar, até o vento lhe obedece? Este é o Criador, Criador do vento, Criador do mar. E a criatura está sujeita ao Criador. Este é o que morreu por você, morreu por mim. Este é o Salvador, este é o Príncipe da Paz. Este é o seu Jesus, o meu Jesus, que veio para nos curar e salvar. Esta é a palavra profética de Deus para a sua vida, para a minha vida. Recebe essa palavra de Jesus no seu coração. Veja quão profunda é a palavra de Deus. Quanto ela nos ensina quando nós mergulhamos nela. Deixa ela penetrar no teu coração. Deixa ela curar tuas feridas. Não tenha medo da sua tempestade, porque Jesus virá para acalmar a tempestade. Em nome de Jesus, receba, receba. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Uma palavra que nós já lemos tantas e tantas vezes, de quando Jesus, os seus discípulos atravessam para outro lado da margem e no meio do caminho eles são surpreendidos com uma tempestade. Na verdade, os discípulos são surpreendidos com uma tempestade. E todos se apavoram e o mestre acalma a tempestade e acalmou com o vento. Quando lemos essa palavra, nós imaginamos apenas essa cena, mas você vê como ela é rica em ensinamento para nossas vidas. Como ela nos traz uma mensagem tão profunda de que a tempestade vem sim em nossas vidas, mesmo Cristo estando conosco. Mas nós temos uma grande vantagem, ou melhor, nós temos a certeza de que a tempestade vem, mas nós vamos passar por ela, porque com Cristo no barco tudo vai bem. Então descansa o teu coração, acalme-se, porque Jesus está no controle de tudo. E para tudo há um propósito de Deus sobre nossas vidas. A tempestade vem, mas ela vai passar, porque o Senhor assim vai determinar em nome de Jesus. Eu vou convidar minha esposa, a pastora Angie Medrado, para juntos nós estarmos orando a Deus por essa palavra, por este culto, e que ela realmente fique enraizada no seu coração. Não se esqueça da promessa de Deus sobre suas vidas. Se você puder, abaixe tua cabeça, feche teus olhos, onde quer que você esteja. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, eu quero lhe agradecer, Pai querido, por uma palavra tão rica e abençoada, a qual Tu nos trouxeste hoje nesse culto, Senhor. Palavra que nos ensinou que nós devemos nos aquietar e acalmar o nosso coração, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. A tempestade pode estar batendo a nossa porta, a luta pode estar à nossa frente, os problemas podem estar nos cercando, mas nós temos a certeza, Pai querido, que o Senhor está conosco, no mesmo barco, Pai, e o Senhor nos dará o livramento dessa situação, Pai. Visita cada um que está assistindo esse culto. Entra, Pai, com a providência, Pai querido. Acalma a tempestade da vida dos nossos irmãos queridos, Pai. Acalma esse vento, Pai amado. Acalma essa preocupação, Senhor. Porque Tu és o Senhor que criou todas as coisas, todos os elementos, tudo, Pai, está nas Tuas mãos, Pai. Basta apenas uma palavra Tua e tudo acontece, Pai querido. Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor está cuidando de nossas vidas, zelando por nós, Pai. Te agradeço, Pai querido, por estarmos, Pai amado, Te servindo, Senhor, e podemos ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Em Teu nome eu abençoo, Pai, a cada um que nos assiste, Pai amado, em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém. Glória seja dada a Deus.
Que palavra tremenda, né? Que difícil aguardar o silêncio de Deus. Que difícil aguardar a resposta do Senhor. Mas você sabe, irmãos, muitas vezes o Senhor não responde, às vezes ele fica em silêncio, mas ele já está trabalhando no nosso milagre. Amém? Recebe isso em nome de Jesus. Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar, aceitar Jesus. Muitos, eu tenho certeza que nessa transmissão já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí quem não aceitou, quem não sabe, poderia me perguntar, por que eu aceitaria Jesus? O que isso iria mudar na minha vida? Quando você aceita Jesus, você está dizendo ao mundo, olha, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Jesus está no controle da minha vida. Jesus está transformando a minha vida. Ele está fazendo o melhor para mim. Agora eu não ando mais sozinho. Agora eu não confio mais na força do meu braço, não. Agora eu sei que eu tenho Jesus e Ele é o comando, Ele está no comando da minha vida. E Ele vai me livrar, e Ele vai dirigir a minha vida. Então eu quero fazer um convite para você que ainda não aceitou Jesus, que aceite Ele hoje à noite como Senhor e Salvador da sua vida. E para isso, eu gostaria de convidar você a repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus, diga Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, Senhor, para escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te convido para habitar no meu coração e na minha vida. Faz morada, Senhor, em mim para sempre. Amém. Você que aceitou Jesus, que tomou uma decisão tão importante e tão definitiva na sua vida, eu te convido para deixar o seu nome no chat, que nós iremos orar por você no final desta transmissão. Amém? E você, já falou de Deus hoje? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram desse culto. Esperamos que essa palavra tenha falado tremendamente com você, como falou comigo. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe o link desse culto com um amigo seu. De repente é a palavra que ele está precisando para transformar a vida dele. Em Números 6:24 diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu te convido a se inscrever, a convidar amigos seus para se inscrever neste canal, compartilha os vídeos com seus amigos e eu espero que até o próximo dia, o próximo culto. Não esquece, no próximo domingo nós temos um encontro marcado, às 18 horas neste canal, tá bom? Não esquece. Até lá, que o Senhor te proteja e te dê paz. Um grande beijo e até o próximo culto.